século II a.C., na Roma Antiga, o dramaturgo Plauto escreveu uma peça literária chamada Aulularia, que conta a história de um homem muito pão duro. Euclião, o protagonista dessa história, guarda até pedaços de unha depois de cortá-las, e vive com o auxílio financeiro do governo. Um belo dia, o homem descobre uma grande fortuna e percebe que está muito rico. Euclião, mesmo diante da surpresa do destino, não deixa de ser um avarento. Na comédia de Plauto, o personagem continua usando o auxílio do governo e tira tudo que pode de quem aparece no seu caminho. Fora da literatura, já no século XXI, a realidade não parece ser muito diferente. No Brasil, existem 300 bilionários e apenas 55 deles concentram a riqueza de 176 bilhões de dólares. Segundo dados do IBGE, a renda média do brasileiro é de R$ 1.353 por mês. Essa discrepância tem relação com as desigualdades sociais no nosso país. Durante a pandemia, mais de 9 milhões de brasileiros entraram na linha da pobreza. Já os super ricos enriqueceram ainda mais, aumentando suas fortunas em 30%. Apesar disso, a distribuição de renda e a taxação de grandes fortunas são pautas evitadas pelos grandes empresários. Nesse cenário, a avareza do acúmulo de riquezas fecha os olhos para as demandas sociais mais graves. Nos momentos de crise, quem controla mais capital e controla mais recursos tem mais resiliência e capacidade de voltar a acumular. Qualquer choque que existe na economia tem impactos extremamente desiguais entre as pessoas. E eu acho que essa capacidade que esse sistema tem de concentrar recursos e acumular capital em cima dessas condições faz com que elas ganhem é como se estivesse negociando dois estratos com capacidade de negociação completamente diferente, entre os muito ricos e os muito pobres. Na crise isso sempre acaba acontecendo, sempre saem super ricos de uma crise. Mas se a produção de super ricos é um fenômeno curioso, o aumento dos pobres é visto facilmente. O Rafael é um dos brasileiros que viu sua renda cair na crise. Ele, que é tatuador, teve o padrão de vida completamente afetado pela pandemia. Afetou muito, principalmente porque cortou minha única fonte de renda, que era tatuar. Não podia mais ter contato com as pessoas por causa do isolamento social. Não é um tipo de trabalho que você pode fazer de home office. E até quando a pandemia já não estava mais tão assim, no auge, né, quando as pessoas já estavam voltando a sair e tudo mais, o problema começou a ser as pessoas estarem passando por dificuldade com dinheiro também e não terem dinheiro para gastar com tatuagem. Durante a pandemia foi zero trabalho, assim, meses sem poder tatuar, mas depois também foi muito difícil retomar, assim, não consegui retomar como era o meu trabalho antes, a frequência de trabalho. Mesmo em um cenário de crescimento do desemprego e queda na renda da maioria dos brasileiros, algumas pessoas conseguiram lucrar mais. Dados do Comitê de Oxford para o Alívio da Fome apontam que esse cenário se deve à valorização do mercado de capitais, que é pouco afetado por medidas como o isolamento social visto nos últimos 2 anos. Enquanto poucos aumentaram sua riqueza, a maioria da população enfrenta a realidade do encolhimento do dinheiro. Em abril de 2022, a prévia da inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulou alta de 12,03% em 12 meses. Essa realidade é sentida principalmente no preço da comida. As idas ao mercado se tornaram muito menos frequentes e muito mais planejadas e pensadas. Tipo, o que eu preciso de verdade, o que não pode faltar na minha casa, quantas coisas eu preciso comprar hoje para só ter que voltar daqui a um mês. As coisas ficaram mais caras, só que fora essa questão econômica mudou muito, assim. Primeiro que várias coisas você não encontra no mercado e a loja onde você encontraria não estava mais aberta. Existe um trabalho muito interessante do IPEA, no qual eles mostram a inflação por faixas de renda no Brasil. E esse trabalho mostrou que, por exemplo, ao longo de 2020, a classe mais rica, digamos assim, no Brasil, isso considerado pessoas que ganham acima de R$9 mil por mês, teve submetido a uma inflação de 2% naquele ano. E parcelas da população que tem como renda per capita abaixo de R$900,
tiveram submetidas a uma inflação de aproximadamente 6%. Isso quer dizer que houve um impacto muito desigual, a variação de preços foi muito rápida ali ao longo de 2020, e isso teve um impacto muito desigual, e as pessoas com renda mais baixa sofreram muito mais os impactos da inflação do que as pessoas com uma renda mais elevada. A pandemia evidenciou um problema que já estava presente na economia do Brasil. Os mais pobres encontram dificuldades de crescimento financeiro e os mais ricos continuam acumulando patrimônio. Mas em termos de impostos, mesmo com as desigualdades, não há justiça. O principal imposto dos estados é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que em tese é um imposto injusto, porque é um imposto horizontal. Ele afeta a todos da mesma forma, aos pobres e aos ricos. Se você tiver um produto que a alíquota for 18 pontos percentuais, pagará aquele 18 pontos percentuais, aquele que ganhar até 2 salários mínimos, mas também pagará os mesmos 18% aquele que ganhar mais de 20 salários mínimos. Então ele não faz justiça, porque ele é horizontal, não faz justiça fiscal. Essa realidade tem relação com as estruturas econômicas do país. Assim como na peça de Plauto, o Estado contribui financeiramente com quem menos precisa, os super ricos. Especialistas apontam que a mudança no sistema tributário pode ser a solução para a desigualdade de riquezas. A reforma tributária é o princípio básico para melhorar essa distribuição, criando a figura do imposto único. Porque quanto mais impostos, mais difícil é o controle, menor é a transparência, mais fácil é a sonegação e até a sonegação ligada à corrupção. Então, a reforma tributária com um imposto único, no destino, me parece o caminho devido. A desigualdade social, ela não financia, ela sustenta a existência de grandes fortunas. Nenhuma grande fortuna existe sem ter gente miserável. A relação das pessoas com o consumo é completamente ditada pelas grandes fortunas, pelas grandes empresas, pelos milionários. Eu acho que eles não existiriam da forma que eles existem se não houvesse tanta gente vivendo em situação de miséria, tanta gente passando fome. Então, eu acho sim que não é nem possível você consertar os problemas de desigualdade social sem você tirar um pouco da balança assim, dos grandes milionários, porque eles só são grandes milionários porque eles estão criando essa fortuna em cima da pobreza dos outros. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce.